Olá, bom final de tarde para você que está ligado aqui no Destaque Rural Notícias. A partir de agora vamos trazer as notícias do dia do agronegócio, também da economia, as cotações do dia e a previsão do tempo, o clima para amanhã, terça-feira, dia 3 de julho. Hoje é segunda, dia 2 de julho de 2018. A partir de agora, então, está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então sobre as informações do agronegócio em nível internacional. Olha, o Conselho Internacional de Grãos, o IGC, informou hoje que reduziu a sua previsão de produção global de grãos em 2017 e 2018 para 2 bilhões e 90 milhões de toneladas devido à produção de milho no mundo menor do que a esperada. A nova projeção representa queda em relação à estimativa anterior de 2 bilhões e 91 milhões de toneladas ante a safra anterior de 2 bilhões e 138 milhões de toneladas. O IGC também cortou a sua previsão de produção global em 2018 e 2019 em 12 milhões de toneladas para 2 bilhões e 77 milhões de toneladas. A estimativa marcaria uma segunda temporada de queda na produção. A previsão de produção global de milho em 2017 e 2018 foi reduzida em 1 milhão de toneladas. A estimativa de soja foi elevada em 1 milhão de toneladas. A expectativa de produção de arroz do IGC 2017 e 2018 ficou estável em 488 milhões de toneladas. O Conselho apontou ainda que a previsão de safra de trigo 17 e 18 ficou inalterada em 758 milhões de toneladas. Além disso, também, investidores do mercado futuro de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago começaram a semana atentos aos desdobramentos das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, com a expectativa de que as tarifas de importação ameaçadas pelos dois países entrem em vigor na próxima sexta-feira, dia 6. O clima em áreas produtoras importantes como o Meio Oeste, as Grandes Planícies e o Mar Negro também segue no radar do mercado, assim como a demanda por grãos norte-americanos. A soja terminou em queda na sexta-feira, depois de ter registrado ganhos durante boa parte da sessão, pressionada por uma melhora nas previsões do tempo para o cinturão produtor norte-americano e pelo fato de que a área plantada de soja nos Estados Unidos superou a do milho pela primeira vez em 35 anos. Também informações relacionadas a exportações agora sobre o café. A exportação mundial de café diminuiu 12,4% em maio para 9 milhões 270 mil sacas de 60 quilos em comparação com 10 milhões 590 mil sacas no mesmo mês do ano passado. As informações também fazem parte do levantamento da OIC, que é a Organização Internacional do Café. Do total embarcado em maio, houve queda de 17% na exportação global de arábica, de 6,77 milhões de sacas para 5,62 milhões de sacas. O volume de robusta exportado caiu 4,4% entre os dois períodos, de 3,82 milhões de sacas em maio de 2017 para 3,65 milhões de sacas em maio deste ano. Já a exportação nos primeiros 8 meses do ano agrícola, 17 e 18, outubro a maio, apresentou diminuição de 0,5%, de 80,35 milhões em 16 e 17 para 79,95 milhões. A exportação de arábica teve redução de 2,4%. A exportação de robusta subiu 2,8% no período. E nos 12 meses que encerraram em maio, a exportação de arábica totalizou 74,72 milhões de sacas, comparando com 74,80 milhões do período anterior. E o embarque de robusta no período saiu de 44,42 milhões de sacas para 44,19 milhões. Também temos informações que têm a ver com o mercado internacional na carne suína em Santa Catarina. O governo do estado de Santa Catarina está esperando em até 30 dias a chegada de uma missão oficial do México para verificar possíveis plantas industriais que poderiam exportar carne suína ao país. Na sequência, o governador catarinense Eduardo Pinho Moreira
vai chefiar uma missão ao México. O objetivo é ampliar o mercado. As informações foram confirmadas numa reunião entre governo estadual e representantes da cadeia produtiva de carnes e foram divulgadas em nota pela Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina hoje, segunda-feira. E a qualidade das lavouras de milho nos Estados Unidos piorou 1 ponto percentual ante a semana anterior, de acordo com dados divulgados hoje pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No seu relatório semanal de acompanhamento de safra, o USDA diz que 76% da safra apresentava condição boa ou excelente até ontem, domingo, dia 1º, ante 77% da semana anterior. O percentual segue acima dos 68% no mesmo período do ano passado. O USDA também informou que 17% da safra de milho formou espigas, ante 9% no mesmo período do ano passado e 8% na média de 5 anos. Quanto à soja, 71% das lavouras norte-americanas estão em condições boas ou excelentes, queda de 2 pontos percentuais ante a semana anterior, mas acima do período de 2017, ficou com 64%. Conforme o governo norte-americano, 27% da safra floresceu, ante 17% em igual período do ano passado e 13% na média de 5 anos. Com relação ao trigo de primavera, 58% da safra perfilhou, contra 56% ano atrás e 48% na média de 5 anos. Também o departamento diz que 77% das lavouras estão em condição boa ou excelente, mesma proporção da semana anterior. E o percentual segue bem acima dos 37% de igual período do ano passado. Quanto à safra de trigo de inverno dos Estados Unidos, 51% da área foi colhida, de acordo com o governo do país, ante 51% ano atrás e 49% na média de 5 anos. Vamos agora passar a outras informações também relacionadas aos dados globais de grãos, que tem a ver aí com aquilo que eu já falei antes do IGC. Agora vamos falar de grãos aqui no Brasil, do milho, em Santa Catarina. A nova rota de importação do milho do Paraguai para Santa Catarina vai ser inaugurada nos dias 12 e 13 de julho. A nota é da Secretaria de Planejamento do governo catarinense. A carga vai sair do Paraguai, vai passar pela Argentina, vai entrar no Brasil pela aduana do município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, na fronteira brasileira com o Paraguai. O trajeto vai ser uma alternativa para agroindústrias locais suprirem sua demanda pelo milho, né? De acordo com a Secretaria, Santa Catarina é o maior exportador de carne suína do Brasil e o segundo maior de carne de frango. As cadeias produtivas de suínos, ave e leite do estado compram anualmente 4 milhões de toneladas de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. E aí o trajeto é bem maior, né? Percorre de 1.500 a 2.000 quilômetros. Com essa nova rota, então, a distância entre as regiões produtoras vai ser de cerca de 350 quilômetros, 5 vezes menor na fronteira entre o Brasil com o Paraguai. A gente já tinha comentado também sobre esses dados na semana passada e agora essa confirmação, então, do governo de Santa Catarina. E no Paraná, levantamento do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura do Abastecimento, mostra que o Paraná deverá colher 36,2 milhões de toneladas no ciclo 2017-2018. A redução é de 13% em relação à safra 2016-2017. O clima é o principal fator de influência sobre essa estatística. A falta de chuva entre os meses de abril e maio foi o que prejudicou o desenvolvimento desses grãos. Entre os principais grãos produzidos no estado, as reduções mais significativas foram no milho e também no feijão, conforme, então, as informações do DERAL. E os preços do leite ao produtor no mês de junho, referentes à captação de maio, registraram a 5ª alta consecutiva e eles foram impulsionados pela menor oferta do produto. Segundo pesquisas do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, o valor líquido se elevou em 3,3% frente ao mês anterior, chegou a R$ 1,296 o litro, média Brasil.
né, que inclui aí Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se considerar o acumulado do primeiro semestre, a alta é de 28% aí no preço do leite, que, como tem essa diminuição da oferta, tem esse preço maior. Vamos falar agora sobre combustíveis. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, publicou na última sexta-feira, dia 29 de junho, a resolução que regulamenta a autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e a autorização de operação da instalação produtora de biocombustíveis. Em nota, a Agência Nacional de Petróleo, ANP, informou que a resolução publicada unifica o marco regulatório de biocombustíveis, visando a simplificação administrativa, também a minimização de barreiras ao investimento e redução de custos impostos pela regulação, em linha com o mapa estratégico da agência no que se refere à qualidade regulatória. As atividades de produção de etanol e biodiesel, que eram regulamentadas respectivamente pela Resolução ANP 26/2012, no caso do etanol, e a 30/2013 no caso do biodiesel, agora, junto com a atividade de produção de biometano, são regulamentadas pela resolução número 734/2018, resolução ANP número 734/2018. E os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada. O levantamento é da ANP. Em outros 9 estados teve queda e no Amapá não teve avaliação. Na média dos postos brasileiros pesquisados, houve queda de 1,34% no preço do etanol na semana passada. E no principal estado produtor e consumidor, que é São Paulo, a cotação média do hidratado recuou 1,78% na semana anterior. Passou de R$ 2,749 para R$ 2,700 o litro, que foi então aí a maior queda percentual entre todos os avaliados. Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre a gasolina, portanto, em 5 estados entre os maiores produtores de biocombustíveis do país, que são São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Como esse combustível ele é de cana, ele tem um menor poder calorífico, então ele tem um preço limite de 70% do derivado do petróleo, no caso da gasolina, nos postos para ser considerado vantajoso. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar bortoliniimoveis.com.br. Vamos agora às informações de economia. Começar falando sobre o Boletim Focus, que é divulgado toda segunda-feira. Boletim Focus hoje que mostrou aí uma perspectiva, uma expectativa de aumento da inflação para esse ano de 2018. Na semana passada, a perspectiva era de 4% em 2018, agora 4,03%. Em relação ao PIB, a atividade econômica brasileira, permaneceu nessa semana, em relação à semana anterior, estável em 1,55% de crescimento do PIB neste ano de 2018. Isso depois que o crescimento do PIB, segundo essas perspectivas e expectativas, passou por 8 reduções consecutivas. Em relação à taxa básica de juros, continua em 6,5% para 2018, inclusive mantendo no mesmo patamar em que está agora, 6,5%, e 8% no final de 2019. Então, passado aí, no caso IPCA, que é a inflação oficial, que aliás vai ter a divulgação do dado agora no final de semana, melhor um pouquinho antes, na sexta-feira às 9 horas da manhã, o IBGE vai divulgar então a inflação do mês de junho, e também os dados aí do ano e dos 12 meses, e a expectativa é que ela passe de 1% neste período.
O relatório do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2019 manteve as metas fiscais encaminhadas pelo governo que autorizam déficit de 132 bilhões de reais para o setor público consolidado. Apesar disso, o relator, senador Dalírio Beber de Santa Catarina, ressaltou que o cenário econômico já não é mais tão favorável quanto previu o governo, que esperava um crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto para este ano. E ele diz no texto que não vemos a necessidade de alteração nas projeções apresentadas, apesar de as estimativas mais atuais indicarem que o crescimento econômico para 2018 já não deverá ocorrer na mesma magnitude esperada pelo governo, que teve ali uma queda, né? Estava em 2,5% ao ano, passou de... no caso, o IPEA está prevendo 1,7% e o Banco Central 1,6% de crescimento, então, da atividade econômica para 2018. Em caso de necessidade, porém, o governo pode rever, né, as suas estimativas no projeto da Lei Orçamentária Anual, que deve ser enviado até o dia 31 de agosto. E olha, desde ontem, domingo, dia 1º de julho, entraram em vigor novas regras para o uso do cheque especial. As medidas que são elaboradas pelo Conselho de Autorregulação da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, determinam a oferta de alternativas para o pagamento do saldo devedor com juros menores e condições mais vantajosas, além de ampliar a transparência e o detalhamento de informações sobre o uso desse tipo de crédito. O cheque especial é uma modalidade de crédito rotativo vinculada diretamente à conta corrente do usuário, sem necessidade de garantia. Os bancos orientam que o serviço seja usado somente em situações excepcionais e por pouco tempo, já que os juros cobrados são os mais altos aí da economia. Só para se ter uma ideia, segundo dados do Banco Central, no mês de maio, a taxa média de juros do cheque especial chegou a 311,9% ao ano. É quase 48 vezes maior do que a taxa básica de juros, a Selic, que está atualmente em 6,5% ao ano e que serve de referência, então, às demais taxas praticadas no mercado. E uma das principais medidas que entrou em vigor é, então, a oferta automática de parcelamento mais barato para os consumidores que usarem mais de 15% do limite disponível por 30 dias consecutivos, uma maneira aí de baixar, então, né, esse valor que o consumidor paga para o cheque especial, ao invés de pagar todo esse valor exorbitante, né, paga um valor bem menor aí para ter um crédito mais barato e assim não ficar, para evitar, né, o superendividamento e também promover a diminuição dos juros, um dos objetivos aí dessa norma e dessa nova regra que está em vigor desde ontem, dia 1º. Os desdobramentos econômicos e políticos da greve dos caminhoneiros no final do mês de maio levaram ao recuo do índice de confiança empresarial. Segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nesta segunda-feira, a queda, o recuo foi de 1,9 ponto no mês de junho para 90,5 pontos. Na média do segundo trimestre de 2018, o indicador também fechou em queda de 1,9% em relação ao trimestre anterior. A avaliação da Fundação Getúlio Vargas é que a queda desse índice em junho decorreu da piora tanto da percepção dos empresários sobre o mercado, sobre o momento presente, quanto das perspectivas de curto prazo, mostrando assim, né, que vem caindo, né, essa confiança empresarial, né, esse recuo com todas as situações que ocorreram, e uma delas aqui chama atenção a greve dos caminhoneiros, né? E além disso também essa queda ela é considerada generalizada porque os índices de confiança praticamente em todos os setores apresentaram queda, né? Comércio, a construção, por exemplo, o comércio caiu 3%, a construção 3,1 pontos, e setores aí que contribuíram muito para o comércio, por exemplo, que teve uma retração de 32% no índice agregado, e os serviços que caíram 42%. Então mostra aí que, né, esse índice de confiança ele é afetado pelos dados, né, que não trazem aí realmente boas perspectivas, por isso que cai esta confiança e ela também mina aí a economia como um todo. Para finalizar as informações econômicas, vamos passar aqui os dados do índice Ibovespa nesta segunda-feira. Olha, o Ibovespa zerou as perdas
nesta segunda, depois de chegar a cair até 1,14% na mínima do dia, acompanhando índices internacionais, especialmente de Wall Street, que também foram se recuperando ao longo do pregão. Ainda tem aquela pressão sobre os temores, as possíveis consequências de uma guerra comercial nos Estados Unidos e agora entre os Estados Unidos e a União Europeia. Tinha antes aquela pressão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, agora entrou também a União Europeia. Além disso, também o desempenho da produção industrial chinesa, que foi considerado fraco. O dólar, por sua vez, seguiu em forte alta, também puxado pelo exterior e também pela falta de atuação do Banco Central, que não atuou muito hoje para aumentar a oferta da moeda e fazer cair, então, o preço da divisa norte-americana. Então, vamos ver como é que fechou hoje. O benchmark da Bolsa Brasileira, o índice Bovespa, fechou com alta de 0,11% hoje, aos 72.839 pontos. O dólar comercial voltou a superar a marca de R$ 3,90, fechou hoje cotado a R$ 3,91, R$ 3,9111, na venda, ganhos de 0,87%. Bom, agora vamos atualizar aqui o clima para amanhã. E a gente começa então atualizando o clima para a região sul para amanhã, terça-feira, dia 3 de julho. A gente vê no mapa ali que tem previsão de chuva, olha, praticamente toda Santa Catarina e na região norte do Rio Grande do Sul. Então, segundo o Climatempo, frente fria se afasta para o oceano, mas instabilidades associadas a ela deixam o céu cheio de nuvens e provocam chuva o dia todo no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Demais áreas do Rio Grande do Sul e o sul e leste do Paraná tem sol entre nuvens e também o vento fica mais forte. Vamos para a região centro-oeste agora. Amanhã, terça-feira, dia 3, o sol predomina, Um pouquinho só de sol entre nuvens, bem naquela parte sul ali, conforme a gente vê no mapa. Massa de ar seco deixa o tempo aberto e a temperatura alta amanhã, terça-feira, no centro-oeste do Brasil, segundo a Climatempo. Apesar do aquecimento, a baixa umidade do ar inibe a chuva. O ar fica bem seco, especialmente durante a noite. Se você quiser participar do nosso programa Destaque Rural Notícias, anote aí o telefone, o WhatsApp, que você pode mandar aí a sua mensagem, fazer a sua pergunta, inclusive até mandar sugestões de pautas para a gente falar aqui no Destaque Rural Notícias. Anota aí, é 549-9116-9140, 549-9116-9140. Além disso, também quero te lembrar que se você tem intenção ou, de repente, uma ideia aí de diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode conhecer um pouco mais, saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Estou falando da Bortolini Imóveis, que inclusive tem ali investimentos seguros, descomplicados, e você pode acessar o site para obter mais informações. O site é o bortoliniimóveis.com.br. Então, agora para fechar aqui as informações do nosso Destaque Rural Notícias, edição desta segunda-feira, vamos às cotações de hoje, 2 de julho. A gente começa com as cotações do farelo de soja, tonelada Ponta Grossa, R$ 1.420. Em Paranaguá, R$ 1.450. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 78. A saca de soja em Paranaguá, R$ 87. Rio Grande, R$ 86 e Rondonópolis, R$ 71,50. Vamos ao milho agora. O milho saca em Passo Fundo, R$ 38,50. Em Ponta Grossa, R$ 36. Rondonópolis, R$ 25. Tonelada do trigo agora. Em Santa Rosa, R$ 850. Dourados, R$ 1.030. Cascavel, R$ 1.000. E Carazinho, R$ 850. Vamos agora ao arroz em casca. O arroz em casca em Pelotas, R$ 40,15. Em Cachoeira do Sul, R$ 40,50. Em Jaraguá, R$ 21,50. O feijão
O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 90,00. O feijão preto em Santa Maria e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo, arroba em Barretos, R$ 138,00. E em Tocantins, R$ 128,00. No Rio Grande do Sul, o quilo do boi gordo, R$ 5,00. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,10. A média no estado do Rio Grande do Sul, suíno vivo, R$ 2,80. E o frango no Rio Grande do Sul, frango vivo, R$ 2,95 o quilo. E em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar do nosso programa diariamente, a partir das 18 horas, ao vivo. Você pode acompanhar novamente nas redes sociais, também nos canais do YouTube da Destaque Rural, o jornal, o Destaque Rural Notícias gravado. Também você pode participar mandando a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário nas redes sociais e também através do WhatsApp, número 549-9116-9140. 549-9116-9140. Muito obrigado pela sua audiência, voltamos amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.